E a paz do nosso Mestre Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, possa fazer morada em nossas orações. Hoje vamos falar sobre as torturas da alma. E para falar sobre esse assunto tão profundo, falar da alma humana não é fácil, né? É falar de nós, da complexidade do espírito humano. Nós vamos começar uma velha fábula oriental. Conta-nos essa fábula e existia um mosteiro. E nesse mosteiro um sábio monge que era professor. Ele ensinava a todos ali os aprendizes daquele mosteiro. Mas ele tinha uma forma um pouco diferente de ensinar. Ele convidava todos os aprendizes a montar em um cavalo selvagem. Mas com um detalhe: esse cavalo teria que montar neste cavalo sem sela, sem abresto, sem as rédeas, ou seja, sem os aparatos e pudesse ali ter o mínimo domínio sobre o cavalo. E é lógico, e todos os aprendizes não ficavam sobre o cavalo, ou seja, caíam do cavalo, né? E no segundo momento ele convidava esses aprendizes a montar nesse mesmo cavalo selvagem e agora colocava todo o aparato, a sela, o abresto, as rédeas, né? Todo o aparato ali necessário. E alguns ficavam segundos em cima do cavalo, outros atingiam até a questão ali de ficar minutos, né, sobre o cavalo. E ele dava ali um cavalo selvagem para cada aprendiz e pedia para o aprendiz cuidar deste cavalo, dar banho no cavalo, conviver com o cavalo, cuidar do cavalo e de tempos em tempos selar esse cavalo e montar, até e conseguisse dominar os impulsos deste cavalo. E assim todos faziam. Quando todos chegavam nesse ápice de controlar o animal, de dominar o animal, ele chamava, esse velho sábio monge, chamava os aprendizes para uma conversa íntima. E ele dizia que o cavalo era comparado ao nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, e é animal. E tem os seus instintos animais, os instintos de conservação do próprio vaso físico, os instintos de sobrevivência, os impulsos de reprodução, e assim sucessivamente, todos os instintos naturais. E tem o cavalo, e é animal, é comparado ao corpo físico. E o cavaleiro é o próprio espírito, somos nós enquanto espíritos. E os apetrechos ali, o aparato, a sela, o abresto, as rédeas, seria o corpo espiritual, onde esse corpo espiritual irá ajudar o espírito a controlar o cavalo e o corpo físico. Vai selar ali o corpo físico para que o espírito possa dominar e possa utilizar a força deste cavalo para os fins devidos. E dizia ele sábio, monge, e muitos não conseguiam atingir essa proeza, pois se deixavam dominar pelos impulsos do cavalo. Então, na maioria dos homens e dos espíritos, melhor dizendo, reencarnados aí no planeta, é o cavalo que domina. É o cavalo que dá a direção da sua vida, pois muitos são dominados pelos impulsos, pelos desejos, pelos instintos animalizados, pelos instintos do animal, do corpo físico. E aqui nós vamos dar um ponto nessa pequena fábula.
onde a doutrina espírita nos ensina da mesma forma. Só que a doutrina espírita nos ensina e muitas imperfeições estão no avaleiro. Nós adquirimos muitas tendências, muitas imperfeições na nossa alma, e além dos impulsos do corpo, e são naturais, os impulsos dos instintos naturais do corpo, nós trazemos também muitas imperfeições na alma. E aí temos dificuldade, porque quando reencarnamos, além das nossas imperfeições, há os impulsos naturais da espécie humana, está ligado ao vaso biológico, e esses impulsos e são bons, né, porque é criado por Deus, tem uma finalidade útil. Mas como o avaleiro está viciado pelos excessos, né, pelo descontrole dessas energias, nós acabamos perdendo o controle do vaso biológico. E aí Kardec, na questão 912, vai fazer um questionamento ali para os espíritos e perguntar, né, qual o meio mais eficaz para e nós, os espíritos, possamos, né, dominar o predomínio, vamos dizer assim, desses instintos do corpo. Como nós, enquanto espíritos, qual o meio mais eficaz para dominarmos os impulsos da natureza corpórea? E aí os guias da humanidade nos respondem, e é praticar a abnegação. Aquilo que Jesus já havia nos ensinado, ou seja, ele dizia assim, ele quiser vir após mim, negue-se, ou seja, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o processo para que possamos dominar as paixões, né, do próprio espírito, quando falamos paixões, essa palavra paixão está ligada a afeto e está ligado, né, ao prazer. Mas nós utilizamos muito a questão do prazer nos excessos. E aí essas paixões, quando os espíritos nos falam de paixões, estão falando de desequilíbrio na própria alma. Então esses desequilíbrios na nossa própria alma é porque nós utilizamos os impulsos que eram naturais para os fins egoísticos do próprio ser espiritual. E aí nós vamos criando as tendências ligadas, né, à questão da imperfeição do espírito. E nós precisamos agora equilibrar essas tendências. Quantos de nós não temos essas tendências ligadas ao campo da ambição material, a avareza, a ligação nos bens materiais, no dinheiro? O dinheiro tem a sua importância no mundo e nós precisamos utilizar esses recursos para os fins devidos, mas nós utilizamos somente para alimentar os nossos desejos. E aí perdemos o controle. E isso vira um vício, uma paixão, uma tendência, uma inclinação ligada às ambições, à avareza. Quantos não têm tendências ligadas ao desequilíbrio no campo da sexualidade, na promiscuidade no campo sexual? E quando falamos sexualidade, não estamos falando aí dos homossexuais, heterossexuais, porque a sexualidade é do espírito, do ser humano, né? Do espírito encarnado. Então nós estamos falando do desregramento, independentemente de opção sexual. Nós estamos falando desse desequilíbrio neste campo, e nós utilizamos essa energia de reprodução e tem uma finalidade, como todas as finalidades úteis que Deus ali propõe para o espírito, de formação da família, de construção ali dos valores
de irmandade, de fraternidade, né? E nós possamos trabalhar o companheirismo, a união saudável, né? O prazer neste mundo, ele nos conduz a uma finalidade útil, mas nós não utilizamos bem. E aí nós criamos os excessos, essas tendências. Tendências também ligadas à vaidade, ligada ao corpo, no sentido de querer se mostrar, de querer ser visto. Não que isso não seja bom, mas quando tudo é o excesso, nós estamos falando aqui dos excessos. E os excessos, eles provocam as torturas na alma. Quantos de nós não sofremos por esses excessos na alma? E aí nós precisamos agora trabalhar essas torturas na alma. Porque chega um momento e aquilo que dava prazer começa a dar sofrimento, a gerar dor no espírito. E nós precisamos agora buscar o equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio não existe outro caminho senão praticar a abnegação. É uma prática mesmo da abnegação, porque cada dia nós precisamos ali trabalhando o controle sobre essas tendências e nós identificarmos em nós estão em desalinho. Então nós vamos ali trabalhando pouco a pouco, praticando, como aquele monge nos ensinou na questão ali do cavalo, porque nós vamos controlando esses impulsos, esses desejos, e nós não controlamos ainda, nós vamos trabalhando devagarzinho para um dia conseguir ter o controle de todos esses impulsos, dos desejos, do ego, da pessoa. A doutrina nos ensina também, para que a gente possa ir finalizando aqui essa conversação fraternal, e todas as imperfeições, todas as viciações estão ligadas ao espírito, ao cavaleiro. Porque o corpo, ele tem os seus instintos naturais. E o cavaleiro precisa conduzir esses instintos para os fins úteis da vida. Então as imperfeições não estão no corpo, e sim no cavaleiro. E possamos lembrar disso. Vamos utilizar o cavalo e o corpo para ajudar nós, o cavaleiro, a disciplinar essas energias. Porque quando nós estamos encarnados, é uma grande oportunidade de fazermos isso. Fica aí o convite para todos. E eu vou deixar aí um pedido para que os irmãos possam divulgar, né, esse trabalho, essas mensagens, e possam chegar aí a muitas orações, a muitas mentes, possam também, eles se desejarem, se inscrever aí no canal. É um canal aí bem simples, né? De um improviso aí na minha residência, na minha casa, mas o importante não é a sofisticação, né? O importante é a simplicidade e a mensagem que estamos passando e de forma bem simples para todas as orações. Obrigado e Jesus nos abençoe.